Senhor, neste momento de oração, Pai, até aqui nós glorificamos, exaltamos o Teu santo nome. Pai, neste momento, Senhor, chegou o momento da Tua palavra. Pai, quero te pedir que eu possa continuar usando o Teu servo, Pai amado, usando o Teu Filho, para que Ele possa vir transmitir aos nossos corações dessa noite, Pai amado, as Tuas palavras, Senhor. Fala conosco, Pai querido, não aquilo que queremos ouvir, Senhor, Pai, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Senhor, abra, Pai querido, nossa mente, os nossos ouvidos, ó Pai, as nossas orações, para recebermos, Senhor, da Tua palavra nesta noite. Toma o Teu servo, ó Pai querido, em todas as áreas, ó Pai querido, da vida dele, ó Pai amado, a vida dele, a vida da família dele, Senhor, que ele possa continuar sendo exemplo, ó Pai querido, para nós, para a Tua igreja, ó Pai amado, e que ele venha, Senhor, meu Pai, ser o seu instrumento, não só nesta noite, mas com toda a sua vida, ó Pai amado, que o Senhor possa continuar usando e confirmando o seu chamado sobre a vida dele, cada vez mais, ó Pai. Fale conosco, meu Deus, é o que nós pedimos e agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. A prova do Senhor Jesus, irmãos. Aleluia, Deus. Maravilhoso é o Senhor. Santo é o Teu nome. Santo é o Senhor. Fiel é o Senhor. Glória a Deus. Obrigado. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 4. Aleluia. Vamos ler do 1 ao 4. Amém? Livro de Gênesis, capítulo 4. Se alguém precisar de ajuda para achar, me fala. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis 4, versículo 1 ao versículo 4. Vamos ler tudo junto? São só 4 versículos mesmo. Amém? Glória a Deus. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e a sua oferta. O 5 também. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Amém, queridos? Glória a Deus. Podem se assentar, mas é para se assentar dando glória, dando aleluia. Cadê o povo do glória do aleluia aqui? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Estar na presença de Deus é a alegria do Espírito Santo. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por essa rica oportunidade. Glória a Deus. Pedir já para a irmã Miriam preparar o hino para o final do culto, bem, nosso momento de oração. Glória a Deus. Queridos, Deus colocou essa palavra no meu coração. E o tema que o Senhor me deu para compartilhar com a igreja é ofertando as primícias para Deus. E nós precisamos, queridos, aprender a ofertar as primícias. Porque uma oferta para Deus, ela não pode ser qualquer coisa, não pode ser dada de qualquer jeito, não pode ser entregue de qualquer forma. E nós vamos aprender um pouquinho à luz dessa palavra sobre isso. Porque a palavra diz que existiam esses dois irmãos, e é muito triste já no começo da humanidade, ali aquela primeira família sendo formada, por conta do pecado que já estava no homem através da desobediência, nós ver na primeira família um homicídio. E o que leva uma pessoa a cometer isso, a dar lugar para o inimigo, para tomar tal atitude? Caim, ele era lavrador, ele oferecia ali os frutos da terra. Mas quando nós olhamos para Caim, a gente consegue pensar nele como aquela pessoa de que faz assim: eu trabalho, eu ralo, eu acordo cedo, eu vou à luta, eu mereço o meu trabalho, eu como da obra das minhas mãos, porque eu faço por onde.
E aí ele fala assim: eu ralo, por que eu vou dar da minha parte para Deus? Por que eu vou ofertar algo para Deus? E a gente tem que se analisar sobre isso e nos questionar: será que realmente para Deus a gente tem dado o nosso melhor? Será que a nossa oferta para Deus, as ofertas que nós vamos falar aqui sobre esta palavra, será que realmente elas têm sido entregues com o coração limpo? Entregues para Deus com amor, com zelo, com a reverência que Ele merece? Queridos, quando nós vemos essa passagem é muito interessante, porque a gente não sabe fisicamente como que foi a oferta de Abel nem a de Caim. Mas eu entendo que não era só a aparência em si, mas o que era a intenção. Tanto que quando nós olhamos para a palavra, ela diz assim: o Senhor para Abel. Primeiro ele atentou para Abel. Primeiro ele atentou para Abel. Depois para a sua oferta. E depois ele atentou para Caim. E depois para a sua oferta. Então, queridos, não é só o que você está entregando, mas como você está entregando. Porque vendo por essa palavra, queridos, a impressão que dá é que Abel era um homem de Deus. Abel entendeu para que Deus criou o homem. E ele estava ali já, né? O Senhor é o meu Deus e para Ele eu vou dar o meu melhor, porque Ele merece o melhor. Só que o que a gente entende de Caim, parece que ele estava falando assim: eu sou o Senhor da minha vida, não queria entregar, mas como os outros estão me olhando, eu vou entregar algo. Se o fulano vai entregar, eu vou entregar algo também. Mas é muito diferente quando a gente entrega olhando para Deus, quando a gente faz olhando para Deus, do que quando a gente faz algo pensando no que o irmão do lado está fazendo, está ofertando, está pensando. Os irmãos estão entendendo? Amém. Amém ou amém? Amém. Glória a Deus. Eu vi um pastor uma vez falando sobre isso, e ele falava assim: o culto não estava bom, mas em vez das pessoas que faziam o culto querer melhorar, estavam incomodadas com quem estava ofertando um pouco mais. Vou repetir de novo o que esse pastor falou sobre essa passagem. Para alguns o culto não estava bom, mas ao invés de melhorarem, começou a querer derrubar quem fazia um pouquinho mais. E a gente precisa, queridos, ofertar e dar o nosso melhor ao nosso Deus. Fazer para Deus requer amor, mas requer também o jeito certo de ser feito, a intenção correta de fazer. Porque Deus não merece qualquer coisa e Deus também não recebe qualquer coisa. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, Deus é bom? Graças a Deus. É maravilhoso? É santo? É fiel? Então Ele merece o melhor. Amém? A gente quer viver as nossas promessas, a gente também não quer viver parte das promessas. A gente não quer viver parte do milagre, parte da providência. Jesus promete um carro, você ganhar só a roda, só o volante, você não vai querer. Você não quer bênção pela metade. Mas Deus também não quer entrega pela metade. Deus quer uma entrega completa, de coração, velho. E nós vamos aprender algumas coisas que nós podemos ofertar para o Senhor, para mover o coração do Senhor. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é para a gente ofertar o nosso tempo para Deus. Ofertar o nosso tempo de adoração, o nosso tempo de oração, o nosso tempo de busca na palavra, para querer conhecer mais Deus, querer conhecer mais da natureza do Senhor, porque é sob a palavra que Deus vai se revelando. Queridos, são pequenas atitudes, mas tudo está aqui. Tudo está na palavra, tudo aquilo que a gente quer aprender está na palavra. A palavra nos dá uma multidão de
conselhos que a gente precisa aprender. Aleluia. Esses dias eu estava em casa brincando com o Cauã e eu achava muito engraçado ver ele irritado. Aí eu fazia algumas brincadeirinhas assim, só para deixar ele nervoso um pouquinho. Eu falava, brincadeira, filho. Aí estou lendo a Bíblia, passa lá em Provérbios: não irriteis os vossos filhos. Aí eu, eita. Então, vou parar, Senhor. Conselho simples, está na Bíblia, está escrito. Quer um conselho complexo? Quer um conselho financeiro? Quer um conselho sentimental? Quer um conselho espiritual? Você quer uma direção para quê? Pode ter certeza, Deus vai te dar a luz da palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. E ofertar o nosso tempo é mostrar para Ele que a gente entendeu que nós temos um encontro e que nós oferecemos para Ele o nosso livre-arbítrio. Nós oferecemos para Ele o recurso mais escasso que temos, que é o tempo. E queridos, como nós vivemos num país abençoado, não, um país tão sujo pela corrupção, mas tão abençoado por Deus. Essa semana eu ouvi o testemunho do Timothy Show, lá no Jesus Cop, no podcast lá. Ele é um norte-coreano. Ele conseguiu fugir daquele país. Ele descreve aquele país como uma gaiola que aprisiona 30 e poucas milhões de pessoas lá. Queridos, a gente acha que viver na Coreia do Norte é ruim. Pode ter certeza, é pior do que o que a gente pensa. A opressão naquele país é muito grande, você não tem liberdade nenhuma. As crianças, ele falou, nós crianças, nós crescemos sendo doutrinados. Primeiro, a respeitar e a venerar a família Kim. E é uma coisa como o diabo é sujo, porque Deus nos deu os 10 mandamentos. E eles têm 10 leis. 10 leis que precisam ser seguidas. Nos seus lares tem foto do imperador lá que precisa ser reverenciada. Crianças são doutrinadas nas escolas já a não confiar nas crianças que estão do seu lado. Jogam contra os outros. E ele cresceu muito discriminado porque o pai dele fugiu daquele país. E se alguém foge, sai uma culpa muito grande sobre a vida daquela criança. Então ele cresceu assim com já uma perseguição atrás dele. E ele tentou fugir daquele país, é muito difícil. A chance de conseguir fugir é mínima. Mas quem foge pode ser morto se é pego, pode ser deportado de novo. E aí, queridos, ele consegue fugir da Coreia. Só que na China deportam ele novamente para lá. Aí já foi. Lascou, vou morrer. Queridos, ele fica numa cela. Tinha tantas pessoas naquela cela que eles não conseguiam dormir deitados. Eles dormiam um atrás do outro. E era uma condição muito precária. Ele ficou lá por um bom tempo nessa cela. E ele falou que certo dia ele estava lá na cela assim, ajoelhado. E ele sentiu um peso nas costas dele, uma pessoa se apoiando nele. E ele falou assim: moço, você está muito pesado, né? E na hora que ele olhava para trás, o homem tinha morrido nas costas dele. Queridos, depois esse homem tenta fugir novamente. Ele chega na China, ele consegue. Ele chega na China, ele está escondido numa universidade, mas pegam ele. Ele vai para uma prisão na China. Olha só, nessa prisão ele começa a chorar. Ele chora muito de soluçar. E nessa prisão tinha um sul-coreano, tinha um japonês, tinha um americano. E o sul-coreano, como falava o mesmo idioma, falou: o que está acontecendo? Por que você está chorando assim? E ele fala: porque eu já tentei fugir da Coreia uma vez. Essa foi a segunda, então quando eu chegar lá eles vão me matar. E aí esse sul-coreano traduz isso para os companheiros, eles se comovem. Ele fala que esse sul-coreano tinha uma aparência uma aparência fechada, carrancuda. E ele era um gangster sul-coreano, ou seja, ele era um bandido. E esse bandido fala para ele assim: você já ouviu falar da Bíblia? Aí ele falou: não, já até ouviu, mas tinha tanto preconceito em meio da Bíblia que nunca, por causa da doutrinação, nunca tocou em uma Bíblia. Aí ele falou assim: toma aqui, tira uma Bíblia do bolso, falou assim: toma, olha isso. Aí ele: tá bom. O tempo que ele estava lá, ele leu a Bíblia inteira. Olha como Deus tem a forma certa de trabalhar com misericórdia.
Ele falou, mas e agora? O que eu faço? Eu li a Bíblia, mas eu preciso que Deus me ajude. Ele falou, agora você tem que orar. Mas como que eu oro? Eu não sei orar. Aí esse bandido falou, orar é muito simples, você faz uma petição e fala amém. E ele começa a pedir, ele, meu Deus, se você realmente, fala, Deus, se você realmente existe, não me permita voltar para a Coreia, porque se eu voltar eu vou ser morto. Se você realmente existe, me tira desse lugar. Queridos, ele ora assim por um bom tempo. E ele fala, mas Deus não está fazendo nada. Ele, calma, Deus está trabalhando, né? E aí certo dia chegam 2 pessoas nessa prisão. E ele fala, devem ser representantes da Coreia para me deportar. Mas é um sul-coreano e algum agente de relações humanas aí. E conversa com ele e fala assim, olha, aconteceu algo muito diferente no seu caso. Nós não vamos te deportar para a Coreia do Norte, mas você também não pode ficar na China. Então a gente vai te mandar para as Filipinas. E ele, só obrigado Senhor, né? Não entendeu nada, mas agradeceu. E aí ele chega na prisão, conta aquilo para os amigos ali, da turminha, e eles aplaudem. E queridos, ele escapou de uma sentença de morte pela misericórdia do Senhor. Só que olha o que aconteceu nesse meio tempo, o que levou a nessa situação. Quando ele foi preso na universidade, muitas pessoas se escandalizaram com aquilo, com o modo que a polícia estava prendendo eles, e se comoveram. E uma menininha de 13 anos viu aquela cena, e ela escreve uma carta para uma grande emissora de televisão. E ele fala assim, eu sou só uma criança, eu queria poder ajudar eles, mas eu não posso, eu não tenho como fazer nada. Mas eu sei que alguém aqui pode fazer alguma coisa, salva esses homens. E essa carta, ela foi à tona, gerou uma grande comoção. E aí veio representantes dos direitos humanos, pessoas assim, de instituições missionárias, e fizeram uma grande pressão no governo chinês. E Deus usou essa situação para trazer libertação para esse homem, que hoje está formado, está trabalhando, e depois faz 20 anos que ele saiu daquele lugar. Ainda tem pesadelos, tem alguns traumas, mas ele testemunha tudo que Deus fez na vida dele. Aleluia. Mas é muito difícil você ver pessoas que ainda estão presas, que não têm essa liberdade nos dias de hoje. Liberdade de culto, de conhecer a Deus. Mas Deus de alguma forma se revela, queridos. De alguma forma se revela. Mas assim, você tem liberdade. Você tem liberdade para cultuar, para adorar a Deus. Separa. Você não tem o hábito de ter um devocional. Separa 15 minutos para Deus seu dia. 15 minutos. Lê um pouquinho da Bíblia e faz uma oração, você já vai ver a diferença. Oferta isso para Deus. Oferta a sua manhã para Deus, a sua primícia. Primícia do seu tempo. Primeira coisa que você vai fazer antes de pegar o celular deixa eu ter meu tempo com Deus. Queridos, eu tenho ali o meu devocional diário, que é uma coisa espetacular. Vocês têm que ver quando eu acordo. Porque depois que eu tenho meu tempo com Deus, eu vou ir trabalhar. Queridos, eu vou tão zen, tão feliz, tão glorificando a Deus. Eu vejo uma formiguinha na rua, glória a Deus pela formiga. Maravilhoso. Mas porque a primícia do meu dia eu já consagrei ao Senhor. Agora quer ver? Se eu pegar e acordar assim, perdi a hora, e tenho que sair correndo naquela pressa, e aí não consegui fazer o meu devocional como eu queria, saio correndo, estou no meio do dia assim, parece alguma coisa faltando, alguma coisa travada. Eu entendi. Quem sentiu isso já? Quem sente isso? É muito diferente quando a gente consegue já apresentar algo para Deus pela nossa manhã. Então vamos ofertar isso para Deus. Vamos ofertar o que sai da nossa boca, aquilo que nós falamos. Gabriel, você pode abrir aí o livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Vamos lembrar o que fala Tiago. Tiago diz que o varão que domina a língua, tal é perfeito. Então a gente precisa dominar esse membro, porque às vezes a gente tem vontade de falar tanta coisa, mas será que Deus quer que a gente fale todas essas coisas? Será que a gente não tem que dar uma segurada, respirar, relaxar? A gente é carne, vamos respirar, vamos tomar um ar, vamos ver o que realmente Deus quer, vamos pedir sabedoria para Deus. Senhor, me ajuda. Como eu vou passar isso para o meu irmão, para minha irmã? Me ajuda. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei,
Antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você quer ter um caminho próspero? Você quer ter um caminho de sucesso? Não aparta a palavra de Deus da tua boca. E para não apartar da boca, a gente precisa meditar nela. Amém? Então oferta aquilo que você fala para Deus. Aleluia. Oferta o seu tempo, o que você fala, o seu dia, a premissa do seu dia. O modo como você trata as pessoas. João 13, do 12 ao 15. Precisamos saber como tratar as pessoas, precisamos amar as pessoas. Olha o que Jesus faz. Então, depois que ele lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Você tem chamada, e a chamada envolve serviço, e o serviço é as pessoas. Você tem que servir pessoas. Queridos, Deus colocou algo no meu coração, porque no meu horário de almoço é muito corrido. É o horário que eu tenho para estudar, para fazer algumas coisas relacionadas às vezes à loja. Mas Deus colocou no meu coração que pelo menos a última sexta-feira do mês seria uma oferta para Deus. Almoçar com alguém aleatório e deixar Deus falar. Queridos, tem sido uma experiência maravilhosa. Eu te recomendo. Você não pode estar todo dia dando ali o seu tempo para ter uma conversa com alguém, com tempo, com liberdade, mas separa uma no mês para você alcançar alguém no seu trabalho. Fala, no meu trabalho é um celeiro de oportunidades para a gente fazer a diferença para Deus, fazer a diferença para o reino, para falar do amor dele. Ouvi a pessoa falando ontem: nossa, verdade, amanhã eu vou para a igreja. Ah, meu, não tem preço. Você vê que Deus está trabalhando, que Deus está movendo, então dá lugar. Mas mais importante que tudo, queridos, no seu trabalho, o que vai falar mais é a sua conduta, é a forma como você reage, o seu testemunho de vida. Isso, queridos, é um grande exemplo para quem está ali com você no seu dia a dia, porque é no dia a dia que a gente vê quem é quem. Na hora que a gente reage, tem a pressão, tem as entregas do trabalho, a gente trabalha, tem que dar resultado, e para ter resultado tem aquela pressão, mas ainda assim a gente não sai da posição que Deus nos chamou. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ofertar para Deus a forma como a gente trata a nossa família. Quando nós lemos a palavra do Senhor em Deuteronômio 6, do 6 ao 7, a palavra diz, não precisa colocar, Gabriel, mas a palavra diz que a gente tem que instruir os nossos filhos, que nós devemos ensiná-los, que nós devemos falar da lei do Senhor, para que Ele guarde aquilo no coração. Então precisamos ensinar os filhos. Mas a palavra diz lá, em Provérbios capítulo 18, que nós filhos devemos dar ouvidos aos nossos pais, ouvir os conselhos dos nossos pais, ouvir conselhos de pessoas que servem a Deus, que se esforçam. E a palavra também diz, lá em Timóteo, 1 Timóteo 5,8. Pode abrir esse, Gabriel. Esse eu acho uma bênção. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior que o inferno. A gente já falou algumas vezes nesse versículo, que nos traz a responsabilidade de cuidar da nossa família. Não pense que a sua família só não é responsabilidade sua porque ela não está aqui. A coluna da sua casa, da sua família é você. O chamado para fazer a diferença é você. Então esteja presente nas reuniões em família, sabe? Se esforce para estar, para desfrutar, mas você tenha em Deus a estrutura para não se contaminar com aquilo que não agrada, com aquilo que não edifica, mas seja um canal de bênção. Amém? Amém. Glória a Deus. Casamento. Você sabe quando um casamento dá errado? Quando começa aquele senso de propriedade. Isso é meu, isso é dela. Agora, quando tudo é em comum com o casal, queridos,
É como o casamento de nós, da igreja com Cristo. Nós nos tornamos um. E quem tem que ser glorificado nessa união? Deus. O casamento tem que honrar a Deus. A união tem que ser para a glória de Deus. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Aonde mais? Bom, nós falamos aqui do nosso trabalho, das oportunidades do trabalho. E o Senhor fala lá em Colossenses 3 que nós precisamos oferecer para Deus, fazer tudo como se fizesse para Deus, ofertar o nosso melhor para Deus. Daniel 6, versículo 3, Gabriel, por favor. Porque além de você dar bom testemunho, além de você ser instrumento na vida das pessoas que estão ali com você, Daniel 6,3. Então mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Queridos, quando nós honramos a Deus no pouco, no mínimo, olha as características que Daniel teve. O rei já via ele diferente, as pessoas viam ele diferente, e através dessa preparação, através de como Daniel lidava com as pessoas, com as situações, através do fato de ele buscar uma sabedoria em Deus, queridos, ele foi promovido, ele foi exaltado. Deus está trabalhando na sua área profissional, na área que Ele te abriu a porta para você, mas você precisa honrar Deus naquele lugar. Amém? Glória a Deus. Pode dar glória a Deus, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, vamos oferecer para Deus também o nosso lazer, o nosso momento de descanso. Deus prepara para o crente um período de descanso. Às vezes o crente fala assim: agora eu tirei 5 minutos de ser crente. Não é, a gente precisa no nosso lazer continuar dando bom testemunho e fazendo a diferença. Amém? Amém. Você sabe que pensamento é uma coisa terrível, porque a gente não tem domínio de tudo. Tem coisas que simplesmente vêm na nossa mente porque vem. Tem coisas que o inimigo sopra na nossa mente, mas nós temos discernimento e falamos: isso não é do Senhor. Mas tem como a gente moldar um pouco mais a nossa mente, porque quanto mais a gente medita nas coisas do Senhor, queridos, mais isso enche o nosso coração. Gabriel, por favor, coloca aí Filipenses 4:8. Muita atenção, irmãos, a gente já está terminando, vem? Filipenses 4:8. Hoje tem muita Bíblia aqui. Você gosta de Bíblia? Amém. Amém. Ó, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, e se há algum louvor nisso, pensar. Então, quanto mais a gente se alimentar dessas coisas, queridos, mais a gente vai pensar nelas. Você que ensaia um hino, aí você louva, pode ter certeza, no dia seguinte no seu trabalho você vai estar pensando nesse hino. Não vai te ajudar? Você não vê que isso é um combustível para você? Você está preparando uma palavra, você guarda no seu coração porque guarda primeiro para você, aí você fica meditando nela. Não é diferente? Vou dar um exemplo. Teve uma fase da minha vida que eu servindo a Deus já, eu comecei a maratonar muita série. Queridos, quando eu estava indo orar, só vinha a série na minha mente. Eu não conseguia pensar em outra coisa, só pensava naquilo. Eu falava: Senhor, me ajuda a me desligar e pensar no Senhor. Queridos, a minha oração, não vou nem falar que não passava do teto, acho que ela não dava um metro. Eu falava assim: meu Deus, cortei. Vou cortar, cortei tudo. Me separei para Deus, eu falei assim: agora com moderação, com equilíbrio. Porque, queridos, o que o inimigo quer fazer é isso: roubar a nossa adoração, roubar o nosso tempo, roubar o nosso entretenimento, nos ocupar a nossa mente, fazer a gente olhar para nós mesmos, fazer a gente olhar para a nossa vontade, fazer a gente saciar os nossos desejos. Mas nós louvamos aqui que é preciso morrer para... Amém. E vamos viver em Cristo, amém? Amém. Glória a Deus. Como a gente se veste, também é uma forma da gente prestar adoração a Deus. Olha lá, 1 Pedro 3 e 4. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem
encoberto no coração, no incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Queridos, a gente tem que cuidar do nosso exterior, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Quem cobiça peca, quem mostra peca. Então a gente precisa se separar. Você sabia que o culto não começa quando você está aqui? O culto começa quando você está lá na sua casa, já se preparando para vir para o culto, que você vai tomar o seu banho, que você vai colocar a sua roupa, que você fala, vou dar o meu melhor naquele culto. Ali já começa o teu culto, a tua adoração. Então, oferte como você se veste, como você se porta. Oferta para Deus também aquilo que você gosta. Atos 1, versículo 8. Está acabando, está acabando. Atos 1, versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Queridos, a gente precisa testemunhar, não é nós mesmos. Precisamos testemunhar Deus. Amém? A luz que alumia, o sol da justiça, não é Deus? Nós somos estrelas. O que a estrela faz? Ela reflete o brilho do sol, não é? Ela reflete o seu brilho ali. Os planetas refletem o brilho de Deus. Nós vamos refletir o brilho que vem do Senhor. Amém? Então você foi feito para brilhar. Mas a luz que tem que prevalecer, que tem que chamar a atenção em nós é Deus. Testemunha, aqui no dicionário, o que pode ser usado para comprovar a veracidade ou a existência de algo, uma prova. Então você foi chamado, queridos, para testemunhar, para dar veracidade à existência de algo. Mas não é algo qualquer. Você foi chamado para dar provas da existência de Deus. As pessoas têm que ver Deus em você. Uma pessoa chamada para depor, ela é aquela que presenciou, que viu e ouviu alguma coisa. E você tem que falar para quem está lá fora aquilo que você tem visto e tem ouvido, tudo aquilo que Deus tem te mostrado. Porque como a palavra diz, grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Amém? Glória a Deus. Precisamos ofertar para o Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. 2 Coríntios 8, 7. 4 versículos a gente acaba. 2 Coríntios 8, 7. Portanto, assim como em tudo abundais em fé. Fé é importante? Muito. Em palavra é importante? Muito. Conhecimento em Deus é importante? Em diligência, zelo nas coisas do Senhor é importante? Muito. Em vosso amor para convosco, amor a Deus é importante? Muito. Assim também abundeis nesta graça. O próximo. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Amém? Glória a Deus. Hebreus 11, versículo 4. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus, tu és maravilhoso e santo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tinha mais um versículo que eu queria mostrar, eu perdi. Mas ele fala justamente isso que está falando em 2 Coríntios 8. Mas fala assim também, que muito importante e necessário contribuir na casa do Senhor. Hebreus 11, 4. Pela fé Abel, o mesmo Abel que nós lemos, queridos, ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Eu acho muito curioso, porque infelizmente a história de Abel foi encurtada pela maldade do homem. Porque infelizmente nesse mundo, querido, há injustiça, nesse mundo há maldade. Aí as pessoas falam, Deus permite, claro, Deus permite, porque foi escolha do homem. Tanto que o próprio Jesus foi traído, foi humilhado, foi morto por um pecado que não merecia.
porque esse mundo está mal, mas ele fez isso para nos salvar. Só que olha só, Abel, o único feito dele relatado na Bíblia foi uma oferta. Mas a oferta ela foi tão sincera para Deus, que ele está escrito em Hebreus 11, no capítulo que fala dos heróis da fé. Por causa de uma oferta, ele alcançou tão grande testemunho. Então a nossa oferta para Deus é importante. A gente fala, o dízimo é importante, porque a casa do Senhor precisa de mantimento, mas oferta é você dar de coração. Se você pensa em dar uma oferta porque você se sente obrigado, se você pensa que vai dar uma oferta porque vou dar por dar, sem uma motivação, sem a intenção que nós falamos, é melhor você não dar. Se você vai dar uma oferta com mágoa no seu coração de alguma pessoa, a palavra diz, vai primeiro, peça perdão, depois você vai e contribui. Então a gente precisa ofertar para Deus com o coração grato, com o coração quebrantado. Amém? Para encerrar aqui, nós também precisamos ofertar para Deus o zelo com o ministério que Ele confiou a cada um de nós. Olha o que diz a palavra em Tito 2, versículo 7. Tito 2, versículo 7. Em tudo te dá por exemplo em boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Então em tudo você tem que dar bom exemplo, em tudo. A palavra não está falando que você vai ser perfeito, mas ela fala que você tem que se esforçar em si. Você tem que ofertar para Deus o seu melhor. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, sede firme, sede constante. Não é fácil, porque tem o dia da aflição, tem o dia da luta, mas não desanime de Deus, não se afaste de Deus. Hoje a minha esposa estava comentando, falando, amor, fulano de tal, vi ele passando ali, fumando com o pessoal, fazendo. Esse fulano pregava a palavra de Deus, quebrantado, homem quebrantado, cheio do Espírito Santo, e se afastou. Que Jesus tenha misericórdia sobre a vida dele, traga ele de novo, mas é muito triste você ver uma pessoa que já esteve no Santo dos Santos se afastar dos caminhos do Senhor. Mas eu creio que a palavra também, aquele louvor diz, né? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Eu creio que Deus vai trazer despertamento. Mas não vamos, queridos, fazer com que parte da nossa vida esteja longe da casa de Deus. O presbítero Paulo já nos contou o testemunho dele, não tem lá fora no mundo. E aí, meu irmão? Que prazer teve nisso, né? Não tem, queridos, não tem. O prazer está em Deus, em fazer as coisas de Deus. Mas você precisa exercer os talentos que Deus te deu. Quando nós vemos aquela palavra sobre o mordomo infiel, porque cada marido tem os seus dons, os seus talentos. Mas se você não usa o talento, o dom que Deus te deu para abençoar a obra, para servir, para abençoar vidas, primeiro, Deus te cobra porque Ele te deu. Quem deu não foi homem, quem deu foi o Senhor. Aleluia. E segundo, se você não quer, a escolha é sua, mas Deus vai e levanta outro. Não deixe a outro ocupar o teu lugar. Assuma o seu papel, a sua chamada em Deus. Aleluia. Para a gente encerrar, eu só quero ler aqui o que a palavra diz em Ageu, capítulo 1, versículo 6. Eu vou ler para os irmãos aqui. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazei-me madeira, edificai a casa, e dela me alegrarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Você sabe por que sobreveio isso com esse povo? Imagina o que a palavra está falando aqui: usa roupa, mas não se aquece, planta, mas não colhe, pega o dinheiro e coloca no bolso, parece que é um saco furado. Sabe por quê? Porque eles tinham uma missão, que era cuidar da casa de Deus. Eles foram libertos da escravidão
para voltar a reconstruir o templo e depois suas casas, mas eles mudaram a ordem. Primeiro eles olharam para os seus próprios interesses. Primeiro eles quiseram construir para si. Primeiro eles quiseram se satisfazer. E aí por isso a vida deles estava assim. Tudo fora do lugar, tudo dando errado, nada prosperava, mas Deus trouxe para eles uma exortação. E aí eles aplicam o coração e fazem, realmente está tudo errado. A vontade de Deus primeiro. Deixa eu colocar a vontade de Deus, deixa eu colocar Deus em primeiro lugar. Queridos, olha o que a palavra diz. Depois que eles tomaram essa decisão, no capítulo 2, versículo 7 diz assim: farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, e o que foi louvado aqui esta noite, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos, para a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar, precisamos dar a primícia ao Senhor. Louvado e engrandecido seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quando você recebe essa palavra, queridos? Vamos colocar de pé, vamos orar sobre essa palavra. Que nós venhamos, queridos, ser como Abel, ter uma intenção real em ofertar o nosso melhor para Deus, olhar para Deus, olhar para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Não vamos olhar para a esquerda nem para a direita, porque naquele grande dia cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Não é porque está de um lado ou do outro lado. Amém? Você vai curvar sua cabeça, nós vamos orar, mas eu não vou orar sozinho, amém? Amém. Glória a Deus. Você vai abrir a sua boca, você vai falar com Deus, o Espírito Santo vai te ajudar na sua oração, na sua ministração. Deus sabe o que você precisa, querido, e Deus quer suprir, Deus quer abençoar, amém? Amém. Então, rasga seu coração agora para o Senhor. Vou pedir para a irmã Miriam se aproximar. Senhor Deus e Pai, Deus Espírito Santo, Deus maravilhoso. Papai querido, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és fiel. Pai, essa igreja te ama, te adora. Essa igreja escolheu a melhor parte, que é ouvir a Tua palavra. Oh Senhor, meu Pai, quer buscar uma direção, quer buscar, Senhor, uma mudança, porque nós precisamos, Senhor, nos despir de nós mesmos. Nós precisamos, Senhor, morrer para o mundo, morrer para as nossas vontades, Senhor, e nos encher do Senhor, nos satisfazer do Senhor. Por isso, papai querido, que nós possamos, Senhor, estar com o coração, papai, cheio. Oh Senhor, papai, cheio, Senhor, para fazer a Tua vontade, com o coração quebrantado para Te ofertar o melhor, para Te entregar o melhor, para Te dar a honra que é devida, a glória que é devida, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Que nós não venhamos querer gloriar a nós mesmos, que nós não venhamos querer exaltar a nós mesmos, mas que o Senhor desça, que o Teu nome seja exaltado entre as nações, através da vida, Senhor, de cada um dos irmãos que aqui estão. Papai querido, que o Senhor venha abençoar a cada um, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha dar ânimo, papai, em nome de Jesus, Senhor, meu Pai. Gera um recurso, aleluia, da estratégia, da quebrantamento, Senhor, meu Pai, que nós venhamos dar o nosso tempo para o Senhor, a nossa manhã para o Senhor. Oh, meu Pai querido, que nós venhamos ofertar a Ti, Senhor, meu Pai, uma oferta voluntária, alegre, que nós venhamos dar o melhor no ministério, das coisas que o Senhor nos confiou, da aplicação dos talentos, dos dons, do cuidado para com nós, do cuidado para com a nossa família, do cuidado para com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com os nossos companheiros de trabalho. Que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja engrandecido, que a luz, Senhor, meu Pai, de Ti resplandeça em nós, Senhor, que possamos verdadeiramente ser sal, que possamos dar sabor e gosto, meu Deus. Oh, Pai querido, clamamos como igreja, Senhor, como foi lido aqui, Senhor, meu Pai, porque nós cremos que o Senhor ouve o nosso clamor, Senhor, meu Pai, e quando clamamos, o Senhor responde, meu Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Derrama essa medida sobre cada um dos Teus filhos, Pai. Oh, Senhor, que ela venha produzir em cada um, Senhor, novos posicionamentos, atitudes, ações, Senhor. Oh, Pai querido, primeiro cortando desses,
Senhor, meu Pai, que vos fala, mas para a igreja, Senhor, que venhamos viver, meu Pai, o que o Senhor tem para nós. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor, meu Pai. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Ti, Jesus. Obrigado, Deus. Deus te Aleluia. Glória, glória, glória a Ti. Aleluia, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela palavra que liberta, Senhor, que transforma, que fortalece, que renova. A tua